boa tarde a todos. Meu nome é Marta Pelúcio, sou presidente nacional na ANEFAC e sócia da Presto Contabilidade Internacional. Sejam bem-vindos a mais uma edição do projeto solidário IR para Todos. Agradecemos às empresas que apoiam a ANEFAC: Actual, Adconte, Eneva, Fucap, Igmor, InoveTI, Luz Publicidade, M2M Saber, Presso, Tech6 Group, TGS Brasil e Valor Econômico. O projeto IR para Todos é uma ação solidária da ANEFAC e de 2017 para cá foram mais de 900 alunos capacitados, com o objetivo de levar conhecimento, preparar e multiplicar. Essa iniciativa surgiu na ANEFAC com o apoio do GEMAL e nós dois, como professores universitários, percebemos que os cursos de graduação em geral não ensinavam imposto de renda à pessoa física. E que nós, da ANEFAC, poderíamos completar essa grade, fornecendo esse conhecimento para os alunos. E você, aluno que está aí nos ouvindo, vocês todos aí, ao aprenderem sobre imposto de renda à pessoa física, poderão fazer suas próprias declarações de imposto de renda, também de seus familiares, de seus amigos e seus vizinhos, multiplicando assim essa nossa ação solidária. Então, vocês são os multiplicadores, além de desenvolverem essa especialidade que poderá ser muito útil na atuação profissional. A nossa primeira edição foi na Presso, em um auditório com capacidade para 130 pessoas. Para nossa grata surpresa, tivemos uma procura bem expressiva de estudantes, tivemos que repetir alguns sábados lá naquela edição de 2017. Para os anos subsequentes, percebemos que precisaríamos de um espaço mais amplo para atingir um público ainda maior. Lembrando que até então estávamos totalmente no presencial. Ao longo desses anos, tivemos o apoio da FMU e da Unip, que desde então seguem conosco nesse projeto, inclusive cedendo aqueles espaços mais amplos que tanto precisávamos. Aliás, por falar desse apoio da Unip, chamo a professora Maria José, que é uma forte aliada nesse projeto. Boa tarde, professora. Você está muda, não estou ouvindo. Ok, agora sim. Então, boa tarde a todos. Boa tarde, Marta, Antônio, Gerson, o Boli, enfim. E é sempre uma alegria estarmos juntos. E quero também aproveitar, dar as boas-vindas a todos os participantes e espero que aproveitem muito esse treinamento, que, como a Marta já disse, será de grande utilidade na vida profissional dos futuros contadores. É bom desde já que os futuros contadores, nossos alunos, já tomem contato com o imposto de renda da pessoa física, que será uma das grandes e importantes funções que vocês irão exercer como profissionais futuros, mas até agora ajudando aí várias pessoas a fazer o imposto de renda da pessoa física e até a declaração própria de vocês. Quero fazer um agradecimento especial à ANEFAC, nas pessoas da Marta, do Boli, que nunca mediram esforços para tornar verdade esse nosso encontro. Já faz alguns anos que a Unip e a ANEFAC se uniram no intuito de dividir experiências, conhecimentos e aprendizados. Nós conhecemos o projeto da ANEFAC, o Imposto de Renda para Todos, um lindo projeto. Por outro lado, a Unip também tem um projeto de extensão profissional e uma ação social, que é de ajudar a comunidade a elaborar, a entregar a sua declaração de imposto de renda. Ora, se de um lado existia o projeto do imposto de renda para todos, do outro lado existia a ação social de ajudar a comunidade, juntamos os dois projetos e saiu aqui o treinamento que a ANEFAC começou a fazer anualmente lá nas nossas dependências da Unip Paraíso. E eram dados aos sábados, o Antônio e o Gerson sempre foram os nossos parceiros, sempre foram os nossos instrutores, eles devem se lembrar, ainda presencial, eram sábados de manhã,
e foram muitos sábados, onde nós reuníamos muitos alunos, com o Antônio e com o Gerson, e se transformava numa grande festa de conhecimentos e saberes. Quero também aproveitar, agradecer ao Antônio e ao Gerson, e saber que a Marta e o Boli, eles sempre nos orientaram e nos indicavam os melhores instrutores, né? Então, agradeço demais a eles por estar ainda conosco, espero que por muitos anos próximos. Mas espero também que da próxima vez seja presencial, né, Antônio? Né, Gerson? É do presencial que a gente gosta, né? Então, se Deus quiser, se Deus quiser, nós vamos voltar para o presencial. Saudades, Antônio, saudades, Gerson, e vamos agora para o nosso tão esperado evento. E eu devolvo a fala, é para a Marta que eu devolvo a fala? Isso mesmo, muito obrigada, Maria José, pelas suas palavras aí. Nós agradecemos também a PUC São Paulo, que este ano apoiou e disseminou a iniciativa entre seus alunos, e certamente teremos muitos deles aqui presentes. E para dar sequência ao nosso evento, vamos à parte mais importante, que é ouvir os nossos instrutores, né? Então, eu vou apresentar aqui os nossos instrutores que estão conosco desde a primeira edição do Imposto de Renda para Todos. Então, eu chamo Antônio Correia, diretor de normas contábeis na ANEFAC e consultor financeiro. Boa tarde, Antônio. Você também está mudo. Ainda não te ouço. Boa tarde. Agora sim. Que bom. Marta, é um prazer estar aqui novamente. Professora Maria José, você mencionou sobre o presencial, sem dúvida. Eu gosto muito do presencial. O presencial, você tem um contato. Como você falou, você da palavra que você utilizou, festa, era exatamente uma festa. Só que pelo modo online, nós temos a vantagem de atingir um público muito, muito maior, o que dá um prazer também. Eu acho que depois eu gostaria até de fazer aquela brincadeira. Tem gente do Pará, tem gente do Amazonas, tem gente da Bahia. Aí eu acho que a nossa missão fica mais completa, no sentido de transmitir o conhecimento para mais pessoas. Nesse sentido, vamos só para vocês terem uma ideia, o presencial nós gastávamos 3 horas e meia, e aqui nós temos um pouco menos que 2 horas. Então, nós tivemos que sintetizar um pouco mais a apresentação, mas eu tenho certeza que não perdeu o conteúdo, e esperamos as perguntas de vocês. Aliás, eu queria já deixar que hoje é uma apresentação para capacitar os alunos a atenderem a comunidade com declarações não tão complexas, né? Eu acho até um risco muito grande deixar com os alunos que estão começando a trabalhar nessa área declarações mais complexas. Eu sugiro que o aluno, ao perceber, ao analisar a documentação, faça a sugestão dessa pessoa, desse contribuinte, procurar alguém mais especializado. E vamos lá, Gerson, você... Deixa eu chamar aqui o nosso outro instrutor, né? Que é o Gerson Greco, sócio da Provise Contabilidade. Boa tarde, Gerson. Boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade aí, pessoal da ANEFAC. Boa tarde, professores. Obrigado pelas palavras, Maria José. E estamos aí para contribuir um pouquinho com a nossa experiência prática. Então, sejam todos muito bem-vindos, nossos instrutores e os nossos alunos que estão aqui assistindo. E agora, público presente, enviem suas perguntas e comentários através do chat, não deixe de participar, que depois da apresentação, sobrando o tempo que tivermos lá, eu vou fazer algumas perguntas. Então, Gerson e Antônio, agora o palco é de vocês. Obrigado. Por favor, Gerson, mais... Pessoal, vamos tentar partir do mensal para o anual, né? O que acontece com a declaração de imposto de renda? Na verdade, a declaração que nós entregamos agora em abril, deveremos entregar até o dia 29 de abril, na verdade, nada mais é do que a soma
de 12 outras declarações. Como que são feitas as 12 outras declarações? Então, nós criamos dois perfis, que depois vocês vão entender melhor. Eu chamei o perfil 1 do senhor feliz e o perfil 2 do senhor meio feliz. O senhor feliz, ele trabalha numa empresa grande, ele ganha R$4.000 por mês. E todos os meses, o empregador faz uma declaração de imposto de renda para ele. Como assim? Ele, ao receber o olerite dele, ao receber o pagamento dele, ele vai ter o salário que ele recebeu e vai ter uma espécie de uma declaração de imposto de renda, que vai deduzir o imposto de renda, se ele tiver, nesse caso, como ele recebe R$4.000, vai ter o INSS e outros itens. Então, para isso, tudo isso é regrado pelo RIR, né? A piada mais comum no mercado financeiro, no mercado tributário, é que o RIR, que é o Regulamento do Imposto de Renda, ele faz muitas pessoas chorarem. Mas também eu vou tentar mostrar para vocês que há boas notícias no meio do caminho. Um ponto importante da declaração é que ela é baseada em regime de caixa, né? E nós, contadores, nós estamos estudando contabilidade, nós estruturamos a contabilidade pelo princípio da competência. Até que na declaração tem alguns itens que são por competência, mas o conceito básico da declaração de imposto de renda, que nós vamos mostrar para vocês, é o regime de caixa. Recebeu, vai ter que ser demonstrado isso. E aí vem, durante o ano, né, é o que eu estava demonstrando para vocês. Durante o ano, o senhor feliz, que recebe um salário de R$4.000, ele vai ter imposto de renda retido na fonte. Esse senhor feliz, ele pode também ter uma casa alugada. Se ele tem uma casa alugada, ele vai ter que controlar externamente, por sua conta própria, o pagamento desse imposto de renda, que a gente chama de carnê-leão. Não vou entrar em tantos detalhes, mas eu preciso mostrar essas duas imagens para você, que é o assalariado, que todo mês ele é controlado através de várias regras que estão dentro do RIR, que vai deduzir o imposto de renda dele, ou vai analisar se ele é passível de pagar esse imposto de renda ou não. No ano seguinte, né, até o dia 28 de fevereiro, esse empregador ele vai ser obrigado, não só o empregador, mas os bancos, vão ser obrigados a entregarem declarações do que aconteceu conosco, a pessoa física, e com o senhor feliz durante o ano anterior. Então, nós vamos receber esses informes de rendimentos, que são documentos importantíssimos no momento de fazer a declaração. Aliás, né, quando vocês forem prestar esse belo serviço à comunidade, vocês precisam estar municiados de documentos. Então, o contribuinte tem que vir, se possível, com a declaração do ano anterior, com os informes de rendimentos do ano anterior, para que vocês possam fazer uma avaliação inicial de como que vai ser feito. Feita a declaração, ou você tem pagamento, ou você pode ter uma notícia feliz, como eu acabei de falar para vocês, a restituição. Vamos lá, Gerson. E aqui, aquela imagem que eu criei do mensal e do anual, ela fica um pouco mais clara. Espero que vocês estejam vendo com clareza que a tabela do lado esquerdo é uma tabela mensal. Então, olhem lá, até a pessoa que ganha até os 1.900, 1.900 e poucos reais, ela não paga imposto de renda. Acima desse valor, há uma alíquota e uma parcela deduzida. Mas só gravem o conceito que isso é como se fosse o imposto de renda mensal, que no caso do senhor feliz, que é um assalariado, ele vai ser tributado, dependendo da faixa salarial dele, e no caso é de R$4.000, ele vai ser tributado na faixa de 15%. Mas, no final do ano, ele vai ter acumulado 12 olerites, na verdade até 13, né? Porque você tem o 13º. Tudo isso vai ser consolidado no informe de rendimentos, que vai ser entregue até fevereiro do ano seguinte. Por quê? Porque o período de março e abril, a Receita Federal fornece o novo programa, que o programa todo ano ele é atualizado, para que todos os contribuintes possam se reportar do que aconteceu no nosso caso, o ano de 2021.
Vamos lá, Gerson. Vamos lá. O senhor feliz todo mês, ele recebe R$4.000. Quer dizer que no ano ele recebe R$48.000. É um bom dinheiro. E, no exemplo que nós colocamos mensal aqui, ele é retido na Previdência no valor de R$440. Ele tem um dependente, esse dependente reduz a base de cálculo para o imposto de renda, e ele, fazendo as contas, ele vai pagar R$150 de uma maneira arredondada. E, com o passar dos 12 meses, ele recebeu 48 e foi retido R$1.800. Vamos passar para a próxima. Aí que é a parte que eu estava mencionando para vocês, né? Aquela imagem que eu mostrei para vocês, mensal, ela é consolidada, vira esse informe de rendimentos, né? Que para todos os senhores felizes, quem são os senhores felizes? São as pessoas que são empregadas, que têm o seu registro em carteira, e hoje é uma felicidade isso no Brasil. Ele vai receber esse informe de rendimentos, que ele recebeu 48 mil, que ele contribuiu com tanto para a Previdência Social, e ele foi retido em tanto no seu imposto de renda anual, a soma dos 12 meses. Vamos lá, Gerson. Posso só fazer um comentáriozinho? O informe de rendimentos é toda a informação que a pessoa física deve prestar à Receita Federal, mas que essas informações vêm da empresa. Então, a empresa está obrigada, ela é responsável por prestar essas informações do contribuinte, ela apresenta esse informe de rendimentos. Então, vocês observem que tem lá o total de rendimentos, que vai integrar o cálculo do imposto, tem o imposto de renda da fonte, tem a contribuição previdenciária, todos esses números vão integrar o cálculo do imposto a pagar, porém tem outras informações também. Tem rendimentos isentos, tem rendimentos sujeitos à tributação, tem lá embaixo informações complementares, tem plano de saúde, despesa médica não é uma dedução, então e não é empresa, esse número não é gerado pela empresa, então ela vai te informar também. Aí você vai perguntar para mim, poxa, rendimento isento, se ele é isento, se o imposto de renda, se o leão não põe a mão, por que eu tenho que informar aqui? Não vamos dar spoiler, a gente vai explicar mais para frente. Isso tudo vai fazer sentido lá no fim. Pode ir. Vamos lá. E agora, nós vamos tentar simular, através desse slide, o que é a declaração de imposto de renda. Então, nós recebemos, né, como o Gerson bem salientou, nós recebemos esse informe de rendimentos do nosso empregador, né, o senhor feliz que recebeu. E, mais uma vez, vocês, ao fazerem a declaração, sempre estejam calcados em documentos. É muito importante isso. Registramos que ele recebeu R$48.000 no ano, teve tal dedução de imposto de INSS, que é dedutível. Porque no imposto de renda, né, deixa eu já adiantar um pedacinho. Você tem duas formas de calcular o imposto de renda na declaração anual. Uma forma é você utilizar as deduções que são permitidas, as deduções legais. As mais conhecidas são os dependentes, são as despesas médicas que não têm limite, as despesas com educação que têm um determinado limite. E você tem a sua renda, que no caso aqui é R$48.000, deduz todas as deduções que são permitidas conforme a legislação, conforme está escrito lá no RIR, e chegamos aqui, no caso, a R$9.500, aproximadamente, de dedução. Ficamos com um valor líquido a ser tributado de 38 mil. E agora nós vamos utilizar aquela tabela que eu chamei de anual, né? Porque tem a tabela mensal, que é o nosso salário, o salário do senhor feliz. O Gerson voltou, tá vendo aqui? Do lado esquerdo tem a tabela do mensal, que é o salário do senhor feliz, ele é tributado por isso mensalmente. Mas, quando ele vai fazer a declaração de ajuste anual, então a declaração de imposto de renda, ela não chama declaração de imposto de renda, ela chama de declaração de ajuste anual. Quer dizer, você vai simplesmente ajustar tudo o que aconteceu financeiramente com você de uma forma anual e apresentar e declarar isso para o imposto de renda. No caso aqui, nós vamos utilizar agora a tabela anual, que na verdade é a multiplicação da mensal por 12.
Volta lá, Gerson, por favor. E chegamos num valor e calculamos o imposto de renda conforme aquela tabela anual. E olha, dá uma olhada. Sobrou dinheiro. Gerson está um pouco fora de foco, por favor. Pelo imposto de renda anual, nós teríamos que pagar 3.500. Mas, mensalmente, nós somamos 3.800. Então, sobrou uma diferença que a Receita Federal vai, durante o ano, retornar isso para aquele contribuinte em cima dessa declaração. Então, essa é a nossa missão, né? A missão de quem faz a declaração de imposto de renda é juntar todas as informações fidedignas, né, da situação financeira do contribuinte e enviar para a Receita e mostrar, olha, Receita, eu tenho dinheiro a receber ou eu tenho dinheiro a pagar. Vamos para a próxima. Ô, Antônio, acho que não dá para ver a última linha, né? Não estou enxergando. Não sei se dava para ajustar aí, parece que o slide está maior que a tela. Tem lá o imposto de renda devido, aí o fulano pagou na fonte 1.800, ele pagou a mais do que ele deveria. Na última linha aí vocês deveriam enxergar a diferença, está escrito diferença a restituir, que é 299, que é um menos o outro. R$300 arredondando a conta, né? Mas... Alô? Vamos passar para a próxima, Gerson, para assim poder continuar. Aí, esse é o desconto simplificado. Vamos lá. Então, o que eu disse para vocês? A Receita permite que você faça as suas deduções de duas maneiras. Uma é aquela primeira que nós fizemos lá do senhor Feliz, que foi colocar o INSS, colocar o dependente, colocar as despesas médicas que não tem limite, e ele chegou num valor que ele tinha uma restituição. Mas a Receita agora permite que você faça um desconto simplificado. O que quer dizer desconto simplificado? É simplesmente retirar 20% de tudo que você recebeu. Existe um limite, né? No caso aqui é 9.600, mas o limite é de R$16.700 arredondado. Se você pode fazer isso, nós vamos chegar a uma base de cálculo de 38.400. E nós vamos ter uma devolução um pouquinho maior. Só que o sistema da Receita Federal, o programa da Receita Federal, ele vem se aprimorando. Antigamente, você tinha que fazer 2 cálculos, tinha que fazer... As declarações eram em formulários diferentes. Hoje, não. Hoje é apenas um software e ele vai já mostrando para você qual é a maneira mais vantajosa para o contribuinte. Se é os descontos legais, os descontos que são permitidos pela Receita, ou o desconto simplificado. Então, quando vocês abrirem, né, eu faço incentivo bastante que vocês, após essa apresentação, vai lá no site da Receita, faça a baixa do programa, entre lá com seus dados, com o seu CPF, com o seu endereço, e simulem, façam simulações, use as simulações aqui que nós colocamos aqui, do senhor Feliz e do senhor Meio Feliz, que daqui a pouco vai chegar. Assim vocês vão tendo uma sensibilidade melhor do que é esse trabalho de fazer um levantamento. No caso aqui, nós estamos falando de quanto a pessoa recebeu e quanto ela tem que se ajustar com o imposto de renda. Que esse ajuste pode ser positivo ou negativo. Gerson, você quer fazer um complemento? Quero. A gente está mostrando cálculos aí, mas não quer dizer que vocês vão ter que fazer cálculo ao executar a declaração. O programa ele já faz tudo. Você só vai alimentar o valor dos rendimentos, o valor das deduções, quantos dependentes você tem. Você só faz esse tipo de informação. O cálculo, vocês não precisam saber a tabela. É lógico que é óbvio, né? O cálculo da tabela é bem simples, mas não precisa fazer isso. O sistema faz o cálculo e, assim, na coluna do lado esquerdo, a todo momento está mostrando assim, ó, quanto que é o imposto a pagar ou o imposto a restituir pelas deduções legais e qual o valor do imposto a pagar ou imposto a deduzir pelo desconto simplificado. É uma chavinha que você vira. Você fala, eu quero assim ou eu quero assado. E ele calcula para você. É lógico que você vai optar pela melhor opção. Infelizmente, a gente não consegue ver na tela, mas aqui, nas deduções legais, ele tem uma diferença a restituir de R$299. E no desconto simplificado,
ele tem uma restituição de R$ 306. É só um pouquinho, né? Mas é óbvio que ele vai optar pelo valor maior. Eu posso optar pelo menor? Posso me ferrar? Pode. É uma opção sua. A Receita deixa você virar essa chavinha, deixa você se ferrar sozinho. Tá? O importante é deixar claro que essa opção ela é retratável. Uma vez que você entregou a declaração, você não pode mais alterar. Você não pode chegar daqui a 3 meses e falar assim, se eu errei alguma coisa na declaração, eu posso retificar? Pode, mas você não pode mudar o modelo dela. Então, é bastante importante tomar essa decisão. Tá? E aqui, pode continuar. Então, vamos voltar, né? Vamos voltar ao começo aqui para poder refletir sobre tudo que nós falamos até agora, né? Nós temos um fluxo para fazer essa declaração, né? Então, o fluxo é a pessoa ter rendimentos, né? Ter tido uma movimentação financeira durante o ano, precisa reportar, e logo agora normalmente é no dia 1º de março, esse ano foi no dia 7, a gente faz o download da declaração, né? Declaração de ajuste. E incentivo bastante vocês também já abrirem o Perguntão. O que é o Perguntão? É um livro, vamos chamar assim, que tem mais de 900 perguntas. O Gerson, que é especialista nesse Perguntão, aliás, o Gerson, ele falou para mim que ele já leu esse Perguntão 3 vezes de trás para frente. Ele é o especialista nesse Perguntão, que ajuda a tirar dúvidas. E eu incentivo bastante vocês a baixar esse programa também, que ele é bem fácil. Você vai lá, eu estou com dúvida de qual dedução eu posso fazer. Você vai lá na dedução, clica, ele já vai para a página que tem a explicação, que tem a pergunta, bem prático. Existem outros programas auxiliares para declaração que que não é o nosso objetivo aqui, mas nós vamos fazer a menção. Então, por exemplo, o contribuinte que vendeu uma casa, ele vai ter que calcular o ganho de capital. E esse ganho de capital é calculado num programa paralelo, num programa auxiliar, que é chamado Ganhos de Capital, ou GCAP. Então, se você vendeu uma casa, né, se o contribuinte vendeu a casa em 2021, ele vai ter que baixar o GCAP 21 e fazer a conta. E a grande vantagem da informática é que essas informações elas são importadas automaticamente, você só liberar essa importação pela declaração de ajuste, pela declaração anual. Um outro cálculo que é bastante delicado e muitas pessoas esquecem, que é o cálculo do carnê-leão. Vou tentar simplificar bastante o que é o carnê-leão. O carnê-leão são aqueles teus rendimentos recebidos de pessoas físicas que você não vai receber o informe de rendimentos. Exemplo clássico é o aluguel recebido de pessoa física. O teu vizinho que aluga o seu apartamento ao lado, que é o apartamento seu, te paga lá R$1.000 todo mês. O correto, você tem que lançar esses R$1.000 no seu carnê-leão. E se esse R$1.000 exceder, se tiver outras rendas, se ele for acima de R$2.000, vai ter que pagar imposto mensalmente. Então, eu faço a sugestão inicial que vocês entendam o que é o GCAP e que eu entenda o que é o carnê-leão. Mas eu acho que fazer declaração de pessoas que têm a necessidade de usar o GCAP e o carnê-leão, eu acho que passa de um determinado nível, que é importante vocês entenderem, mas talvez num primeiro momento, eu não faria essa declaração. Eu venho com aquela sugestão inicial que eu fiz, que é mostrar para o contribuinte que ele precisa de alguém que tenha conhecimento, que tenha muito mais experiência, né, e possa fazer esses 2 outros programas auxiliares e a integração. Depois de pronto, né, você tem a transmissão, e aí tem aquela situação boa ou ruim, que é ou pagar o que está faltando, ou restituir. E quando essa informação vai para a Receita ela tem uma série de formas de conferir, que no final dessa apresentação nós vamos demonstrar que nós chamamos de malha fina, quer dizer, a Receita ela recebe informações das empresas e nós declaramos essas informações no computador da Receita, tem que bater. Se não bater, vai para uma tal de malha fina, que é um apelido, e você vai ter que fazer uma defesa, que hoje a defesa também é só feita pela informática, a gente chama de e-defesa. Próximo. Quer falar desse, Gerson, por favor? Quais são as condições de obrigatoriedade para você entregar uma declaração? Se você tiver qualquer uma
dessas alternativas, dessas situações, qualquer uma delas, você está obrigado a declarar. Se você tem rendimentos tributáveis, que é aquela primeira linha do informe de rendimento, é o valor de rendimento que você recebe, no caso de um CLT, por exemplo, o valor de salário, rendimento de salário é tributável. Se esse valor passar desse número, sim, na soma, né, na soma do ano, você está obrigado a declarar. Ou rendimentos isentos acima de 40 mil, bens ou direitos acima de 300 mil. Olha, eu estou desempregado, eu não ganho nada, mas eu tenho uma casa que vale 400. Está obrigado a declarar. Situação ao contrário, você ganha 100 mil reais por mês, por ano, mas não tem nenhum patrimônio. Está obrigado a declarar. Você entra na primeira condição. Uma coisa que a gente não fala muito é de atividade rural, né? Porque o nosso curso aqui, ele visa, o objetivo dele é fazer uma declaração mais básica, mas quem tiver receita de atividade rural acima desse valor, 142 mil. Quem optou por isenção sobre ganho de capital, a gente tirou a parte de ganho de capital para a gente ganhar tempo nessa nossa apresentação, nessa versão 2022, que é um pouquinho mais curta, porque vocês têm uma palestra na sequência que é mais detalhada, e ela vai falar de ganho de capital. Tá? Então, por hora, a gente só vai falar que quem optou pela isenção de ganho de capital sobre realização de imóvel residencial, vendeu e comprou em 180 dentro de 180 dias, tem que apresentar essa declaração. Tá? Uma coisa importante, se você é dependente, você consta na declaração dos seus pais, por exemplo, como dependente, ou de cônjuge, como dependente, você já é um declarante. Tá? Você já é contado como declarante. Você está obrigado a declarar, mas você é dependente de alguém. Então, você já entregou dessa forma, ok? Então, aqui dentro daquele exemplo lá, a gente criou um outro aqui para explicar a obrigatoriedade. Então, nesse caso aqui, esse aqui que é o feliz, ou Antônio? Esse é o meio feliz, porque ele só recebeu 2 meses de salário. Ah, tá bom. Ele é feliz porque ele ganha bem, né? Vocês podem ver que na tabela mensal, se a gente colocar esse valor de 8 mil menos o INSS, você acompanha a base de cálculo, né? O rendimento tributável, 8 mil, menos a contribuição da Previdência Oficial, 880, menos o desconto dependente, deu essa base de cálculo. Você pega essa base de cálculo e vai para a tabela mensal, você vai ver que ele está na maior faixa que tem, a faixa de 27,5%. Então, ele é retido na fonte de um valor alto de imposto, na última faixa, né? Só que, quando você vai passar a régua, entregar o ajuste anual, passar a régua do ano, ele só trabalhou 2 meses. Ele trabalhou 2 meses e depois foi demitido. Tá? Então, assim, no total, o valor dele ficou abaixo. Quando você pega esse 2.073 reais que ele recebeu no ano, infelizmente não está aparecendo aqui. Está comendo a linha de baixo. Mas se você põe isso na tabela, o valor de imposto a pagar é 0. Tá? Só que o que ele pagou na fonte... Peraí, aqui mostra, ó. Aqui dá para ver. Tá, então o total anual, quando ele vai fazer a declaração dele, aparece rendimento tributável de 16 mil reais, menos as deduções de INSS, menos dedução de dependente, a base de cálculo é 11 mil reais. Quando isso vai para a tabela anual, ele cai no isento. Então, ele deve 0 de imposto. Só que ele pagou, ao longo do ano, 2.073. Então, ele pode restituir essa diferença. Primeira pergunta, ele está obrigado? Não. Não pelo rendimento. Digamos que ele não tenha patrimônio. Esse rendimento de 16 mil reais está abaixo daquele 28, que eu disse que é a condição, 28.559, que eu disse que é a condição de obrigatoriedade. Ele está abaixo. Eu não preciso entregar, não vou entregar. Você acha que ele vai fazer essa besteira? Não, porque ele vai apresentar o cálculo e ele vai pegar esse valor que foi pago, foi retido dele na fonte pela empresa, de 2.073, e ele vai pegar de volta. Tá? Então, ele não está obrigado, mas ele pode apresentar a declaração sim. E não só nessas condições de receber diferença.
Às vezes você vai fazer um empréstimo, um financiamento, e o banco pede uma declaração. Ah, eu não tenho, porque eu não estava obrigado. Não, mas se vira, você tem que entregar uma declaração. Você pode ir lá e fazer uma declaração e entregar. Tá? E você vai passar a ter uma declaração. Não sei se é hoje em dia assim, mas a embaixada americana, quando você pediu visto americano, eles exigiam declaração também. E não adianta você falar, não, eu não estou obrigado. Não, faz parte, você tem que entregar uma declaração. Tá? Então, saibam que todo mundo pode entregar a declaração. Quer comentar isso? Quero. Vamos lá. Só para arredondar essa tua último slide, Gerson. Então, eu fiz a brincadeira do senhor feliz e do senhor meio feliz. O senhor feliz é aquele que recebe 4.000 e trabalhou o ano inteiro. O senhor meio feliz, ele também recebe 4.000, mas ele só trabalhou 4 meses. E mesmo assim, ele pode fazer a declaração e, no caso, é receber o dinheiro de volta. Então, o que eu quero demonstrar com isso? É que vocês, num primeiro momento, vocês precisam analisar os documentos. Né? Eu acho a primeira triagem desse belo trabalho de ajudar a sociedade, de ajudar a comunidade, é juntar todos os documentos, olhar, fazer perguntas para o contribuinte, para entender o que está acontecendo. Se ele ele está empregado, se ele não está empregado, se ele recebe, se ele não recebe, se ele tem 3 fontes de renda, se ele tem uma fonte de renda. É muito importante para que você possa analisar e concluir de que maneira que você vai conduzir essa apresentação. Vamos lá para agora a parte que eu gosto bastante, que é o que é o nosso trabalho, né? Como a Receita, o que ela faz? Ela distribui os rendimentos basicamente em 3. Nós já mencionamos, mas eu vou reforçar. O rendimento mais importante, que é o tributável, que vai gerar o imposto a pagar ou a receber. Né? Normalmente, né, os casos mais clássicos dos rendimentos tributáveis é o rendimento do trabalho, o rendimento do salário, pode ser o rendimento do trabalho que não tem a carteira assinada, mas se ele recebeu, ele tem que declarar. Aluguéis, como eu fiz a menção, que nós temos que utilizar o GCAP, o resgate de uma forma de previdência privada, que nós chamamos de BGBL. Tudo isso vem em forma de informe de rendimento. Quer dizer, o trabalho do elaborador da declaração é ler esses informes, e no informe vai estar separado o que é tributável, o que é sujeito à tributação exclusiva e o que é isento. Isso facilita bastante a vida daquele que está elaborando. Só que, quando nós temos que separar dentro da declaração, dentro do item tributável, tem todos esses. Por exemplo, se o contribuinte recebeu dinheiro do exterior, você vai ter que usar aquele campo que eu chamei de campo Carnê-Leão, né? O software Carnê-Leão, para poder fazer essas contas. O outro grande item de receita, a gente chama de sujeitos à tributação exclusiva ou definitiva. Basicamente, para arredondar a conta, são os rendimentos financeiros que os bancos vão nos mandar já com o saldo no final do ano, com o rendimento do ano já tributado, já deduzido da declaração. E mais um importante, que é o 13º. Para quem está empregado, o 13º, ele não se soma aos 12 meses, ele é calculado em separado. E por isso a tributação dele não vai aumentar e nem diminuir. Por isso que ele é considerado sujeito à tributação exclusiva ou definitiva. E o terceiro grupo é o grupo dos rendimentos isentos. Os rendimentos isentos são menores, têm um número bem menor. Por exemplo, quem recebe aposentadoria até R$ 2.900, esse valor é isento. Se ele receber R$ 3.000, apenas a parte de R$ 1.900 vai ser isento, e o R$ 1.100, a diferença dos R$ 3.000, vai ser tributável. Por isso que é muito importante, né? Hoje tinha uma manchete no jornal: aposentados acima de 65 anos não pagam imposto de renda, são isentos. É uma meia-verdade. Até o limite de R$ 1.900 é verdade, mas se ele recebe, no exemplo que eu dei, R$ 3.000, o 1.100 vai ser tributado. Então, quando vocês forem ajudar o vovô, a vovó, uma pessoa mais de idade a fazer a sua declaração,
dependendo do valor da aposentadoria dele, é possível que ele pague imposto de renda. Outro clássico é o rendimento de poupança, o FGTS, se alguém foi demitido, recebeu também. Indenizações, por exemplo, é um caso muito clássico que eu vejo, que é a pessoa tem um carro, esse carro é segurado, ocorre um acidente da perda total. Então, essa pessoa ela tem no seu imposto de renda aquele carro vai desaparecer em termos de valor do seu imposto de renda, mas o recebimento não é um ganho adicional, é simplesmente uma compensação. Por isso que é um rendimento não tributável, é um rendimento isento. Os lucros e dividendos estão discutidos esse ano, a maior parte desse dinheiro já foi bastante tributado nas empresas. Quando ele vem em forma de dividendos para o cotista, para o acionista, ele vem isento até 31 de 12 de 2021, a legislação era isenta. Esse ano ainda não mudou, mas provavelmente o Congresso Nacional vai alterar isso com o passar dos anos. As transferências patrimoniais, quer dizer, um pai dando dinheiro para o filho, o pai transferindo uma casa para o filho, é permitido. Só que existem alguns limites estaduais, mas é um rendimento isento, né? O pai tem que declarar que deu para o filho, ou doou para o filho, e o filho tem que declarar que recebeu do pai. Gerson, você que Antônio, faz declarações todos os dias, todas as horas e todas as noites, você pode dar exemplos melhores que os meus. não, até antecipar perguntas, né? Porque sempre me perguntam, meu pai me deu dinheiro, paga quanto? Vou pagar quanto de imposto? Né? Não vai pagar imposto, imposto de renda não tributa isso. Transferência patrimonial ela é isenta, tá? Agora, não é porque está livre de imposto, porque o Estado de São Paulo, na verdade, a legislação estadual, ela avança sobre isso, sim. Então, transferência patrimonial, seja doação, seja herança, ele tem uma tributação a alíquota básica é 4%, né? E ela tem um limite de quantidade de UFIR, que hoje dá em torno de R$70 mil, 71 e pouquinho. Então, se você transferir dentro desse valor, não tem nem o imposto do Estado, tá? Está isento também pelo imposto do Estado. Mas, do ponto de vista de imposto de renda, essa transferência é isenta. Qual é o próximo? Bolsa de Estudos. Bolsa de Estudos. É a mesma coisa, né? Quando você recebe a bolsa de estudo de uma organização, normalmente uma entidade pública, isso não é rendimento, na verdade é para compensar os teus gastos, né? Então, a própria Receita Federal entende que é um rendimento isento. Venda do imóvel único. Também existem detalhes, né? Se você tem apenas um imóvel e vendeu, esse imóvel não foi vendido por menos de R$440 mil, ele também é isento, se você não fez essa operação nos últimos 5 anos. Em suma, são muitos detalhes, né? Por isso que eu recomendo, quando aparecer um contribuinte com esse nível de detalhamento, por favor, entenda o processo e recomendem ele procurar alguém com mais experiência. Outro ponto importante, mas que também eu acho que vocês não devem se aprofundar no caso de fazer essa declaração, quando o acionista de uma empresa que tem ações na bolsa ou pode ser até fora da bolsa, fez a venda, essa venda foi menor, o valor recebido menor que R$20 mil, há uma isenção. Mas também é um cálculo de renda, né? Vendas abaixo de R$20 mil no mês, vendas totais, né? Esse lucro que pode ser gerado nessa venda, pode ser que dê prejuízo, mas imaginando que dê lucro, esse lucro não é tributável. Mas, mais uma vez, é um detalhamento que eu não incentivo que vocês façam nesse momento. E uma renda que poucas as pessoas esquecem, né? Se ela receber uma restituição no ano anterior, essa restituição também é isenta. Todo mundo esquece, você falou bem. E aí, Gerson, o próximo, você quer continuar? Eu mesmo sempre esqueço. Eu tenho uma planilha de cálculo lá e eu ponho o valor. Então, a minha planilha me avisa antes que eu esqueça, porque senão a gente sempre esquece isso daí. Bom, eu só queria dar uma repassada. Vocês viram a importância de rendimentos, né? Os 3 tipos de rendimentos. Na verdade, são 2 tipos, né? São rendimentos tributáveis e rendimentos isentos. Isento não tem tributação.
Aí você vai me perguntar por que diabos a Receita Federal quer que eu informe rendimentos que não são tributáveis? Se eu não vou pagar imposto sobre isso, por que ela quer saber isso? E eu falo de novo, no final nós vamos contar por que tudo isso. E os rendimentos que são tributáveis, eles são tributáveis nas duas formas. Eu sei que o Diego Antônio já falou, mas isso tem que ficar muito bem claro. Rendimentos que entram na conta da declaração são aqueles sujeitos ao ajuste anual. Outros rendimentos são tributados exclusivamente na fonte, ou seja, são tributados sim, mas eles estão separados do cálculo na declaração, que é, por exemplo, o 13º salário. A empresa calcula, retém, recolhe para o governo o imposto sobre o 13º salário e o 13º salário sai da conta do ajuste anual. Tá? Ficou bem claro isso daí? Próximo quadro é o quadro de pagamentos, que ele engloba todos os tipos de pagamentos, dedutíveis ou não. Vamos dar uma rápida pincelada? Despesas com instrução. A gente vai falar mais para frente o que entra e o que não entra. Mas, em geral, despesas de instrução são dedutíveis, sim. Despesas médicas são dedutíveis. Pensão alimentícia é dedutível. Previdência complementar. Olha só, a gente falou até agora de previdência oficial. Mas eu pago lá o meu PGBL, previdência, como é que fala? Privada, né? Previdência privada, eu posso deduzir, sim, até o limite de 12% do rendimento tributável. De novo, não precisa fazer conta. Quando você coloca o valor lá, se você passa desse limite, o programa já te avisa e ele já reduz o valor, tá? E outros pagamentos também que não são dedutíveis. Por exemplo, quando você paga profissionais liberais, paga um contador, um médico é dedutível. Paga um advogado, paga um arquiteto. Nas orientações da Receita Federal, lá no Perguntas e Respostas da Receita Federal, diz que você tem que relacionar sim. É dedutível? Não. O que você ganha relacionando? Nada, cumprir a regra. Só isso. E aluguéis também. Quando você paga aluguel, o aluguel não é dedutível, tá? Mas é pedido que se informe também. Por quê? A Receita quer essa informação para ela poder cruzar todos os contribuintes e pegar quem está mentindo, quem está sonegando imposto, tá? Que tipo de informação que ela pede? Nome e CNPJ. Sem isso, você não consegue informar. Aí você vai dizer lá se é o titular ou se é dependente, né? E valor pago e valor reembolsado. Isso não é muito comum nas despesas médicas. Você tem um plano de saúde, você tem um relatório lá de tudo que você gastou e, eventualmente, alguns planos reembolsam a sua consulta, né? Você gastou lá R$100 de consulta, o plano reembolsou 40. Então, no relatório, você vai receber lá 100, 40. O que você vai aproveitar? 60. Se você gastou 100, foi reembolsado de 40, na verdade, a sua despesa dedutível é 60. Você tem que colocar os 3 números lá. Tá? Detalhando um pouquinho mais as deduções, a gente vê lá a primeira linha, despesas de instrução. O que é despesa de instrução? Basicamente, desde o ensino fundamental até faculdade ou ensino pós-superior, tá? Inclusive técnico e tal. Curso de inglês? Não. Fiz um curso de fitoterapia? Não pode. Fiz um curso de teatro? Não pode. Tá? Curso preparatório é o do ensino fundamental até a faculdade, até o curso pós-graduação. Tá? E o que significa limite individual? É que é por pessoa 3.561. O titular da declaração pode estudar, pode lançar despesa dedutível de instrução, mas está limitado a isso. E ele coloca um dependente dele que também tem despesa com instrução. Ele também está limitado a isso. O segundo filho também tem despesa com instrução, também está limitado a isso. Então, por exemplo, o exemplo que eu dei, titular e 2 dependentes, então ele vai ter um limite para cada um. Tá? Está muito rápido? Não, né? Despesas médicas. Não tem limite? Não, não tem. Pode tudo. Quer dizer, tudo não, né? Pode ser os trabalhos relacionados, como médicos, dentistas, clínicas, psicólogos, fisioterapia, cuidado, fisioterapia. Se for médico, sim. Se for terapeuta, que o cara fez o curso de fitoterapia, não pode.
tá? O fisioterapeuta, ele tem o CRC, o CR de medicina, CRM. Se ele tiver CRM, ele pode, tá? Tudo que você gastar com exames laboratoriais, hospitais, clínicas, que vem na nota lá do hospital, você pode lançar, tá? Exames quando vem na nota, plano de saúde, seja odontológico, pode. Comprei remédio, não pode. Por isso está o não ali, ó. Comprei óculos, não. A prótese, não. Prótese é um detalhe. Se você faz uma cirurgia que precisa de uma prótese e a prótese vem na conta do hospital, pode. Tá? Você lança a conta inteira do hospital. Agora, você foi lá e comprou uma prótese, foi lá e comprou um óculos, pagou enfermeiro por fora, pagou anestesista por fora, não pode. Tá? O que mais? Deduções. Outras coisas que podem ser deduzidas, por que eu não chamei de deduções? Porque eles não compõem a base de cálculo. Você tem lá rendimento tributável, aí você tem deduções, que são essas daí, que são listadas, previdência, dependentes, instrução médicas, pensão alimentícia, livro caixa. Vou falar de livro caixa mais para frente. Essas são deduções, elas diminuem a base de cálculo que você vai pagar. E depois, outras coisas que diminuem também imposto a pagar, só que eles aparecem no final, são doações ao Estatuto da Criança, Adolescente, do Idoso e Deficiente, que é o tal do ECA. Quando você faz essas... são incentivos, né? Não são deduções, são incentivos. Quando você faz dedução para esse tipo de programa, você tem que se munir de documentação. O documento geralmente já é especial para o imposto de renda, ele vem lá, ECA, dá um número lá de registro, né, para dizer que a entidade está devidamente regularizada, certificada, e você pode fazer essas doações, elas têm limites. É um cálculo meio complicado, eu não queria falar disso aqui, mas, de novo, o programa calcula tudo para você. Tá? O importante é dizer que todas essas doações estão limitadas a 6% do imposto devido. Se você doou mais, até 6% ele deixa descontar. Doou mais, perdeu. Tá? Outra coisa legal falar, tem cliente que fala assim, eu quero doar, eu quero fazer doação, prefiro doar para uma entidade do que pagar para o governo. Tá, beleza. Antigamente eu respondia assim, você doou? Não, não doei. Então agora não dá mais, porque a gente faz a declaração do ano anterior. Só que a própria Receita Federal corrigiu isso já de uns anos para cá, então ele permite que até 30 de abril você pode fazer uma doação, isso pode entrar na declaração do ano. A gente agora está fazendo uma declaração, estamos calculando 2021, certo? Se você fizer uma declaração hoje, março, ela já entraria na do ano seguinte, certo? Mas, excepcionalmente, as doações podem ser incluídas até 30 de abril, pode entrar nessa declaração. Exatamente porque você faz uma doação, o dinheiro, ao invés de ir para o governo, vai para uma entidade. O governo está fazendo o papel dele aí. Tá, de distribuição do imposto. E aqui é o resumão de tudo que a gente falou até agora, né? Passando a régua, você tem lá rendimentos tributáveis, menos deduções. Que tipo de deduções? Deduções legais ou desconto simplificado, sai deslocado aqui, né? Ou desconto simplificado, a escolha do freguês, quem está preenchendo a declaração, vira a chavinha se quer assim, se quer assado, um menos o outro chega na base de cálculo, o programa pega essa base de cálculo, joga na tabela interna que ele tem, na tabela anual, e devolve para você o imposto devido. Você não precisa saber fazer isso, ele faz tudo. Aí você informa as doações lá, os incentivos fiscais que você fez, e ele gosta de um valor assim, imposto a pagar. Aí você vai falar, eu já paguei através de, já fui retido na fonte, eu paguei carnê-leão, eu paguei complementar, eu paguei imposto no exterior. Então ele pega quanto você deveria, quanto você já pagou, ele dá um resultado. Tá? Esse resultado é, pagou a menor ou pagou a maior. Se eu paguei a menor, então eu vou completar, eu vou pagar o imposto nesse momento. A novidade desse ano é o PIX.
pode ser pago o Pix também. Mas, tradicionalmente, você pagava, sempre foi, a vida inteira pagava com o DARF. Você pode parcelar esse imposto devido em parcelas de valor até 8 vezes, de valor até R$50. Tá? O que eu posso dizer? Essas parcelas têm juros, tá? A primeira parcela não, mas a partir da segunda tem juros. Você pode colocar isso em débito automático, você informa a conta, o banco e a conta, e fala, sim, eu quero fazer em débito automático. Então, você não precisa mais pagar, você não precisa mais preencher DARF. O banco vai passar esse valor para a Receita Federal, mediante sua autorização, né? Na declaração você informa tudo isso. E a vantagem é que quando você paga em parcelas, que tem todo aquele cálculo de juros e tal, o programa já calcula tudo isso para você. Não precisa se preocupar. Tá? Esse é o jeito de pagar. E se eu tenho a restituir? Como é que eu faço? Como é que eu recebo? Então, tem um campinho lá que você vai falar qual que é o seu banco, qual que é onde você tem sua conta corrente. Agência e conta, e quando chegar na época, você vai receber esse valor creditado bonitinho na sua conta lá. E exatamente o valor que você informou na declaração, não, acrescido de juros, tá? Porque a Receita Federal ela demora um pouquinho para te pagar. Você vai entregar a declaração agora em 30 de abril, então eles começam a liberar. Os primeiros lotes são para idosos, são para, acho que professores também deve ter essa preferência, enfim, por idade, né? E digamos que você vai receber, tem gente recebendo em novembro, dezembro, lote de restituição. Então, ele vai calcular juros de abril, do 30 de abril até lá, que você vai receber tudo isso na sua conta. Tá bom? O que mais que a gente fala sobre isso, Antônio? Eu vejo, este ano, né, eu gostaria de reforçar que todo ano há pequenas modificações, né, como o Gerson colocou a do Pix, mas, por exemplo, eu estou me adiantando, mas eu queria fazer a seguinte observação. Daqui a pouco nós vamos falar sobre os bens, né? Por enquanto, nós falamos, deixar bem claro, por enquanto, nós temos metade da declaração, que são as receitas e as despesas. Guardem esses dois conceitos. As receitas são aquelas três, né? As tributáveis, as exclusivas na fonte e isentas. E as despesas, né, são aquelas que o Gerson colocou ali, que são basicamente a instrução, as despesas com plano de saúde, com médicos. Daqui a pouco nós vamos chegar num outro passo. Pula mais um slide, Gerson. Por favor. Nós vamos falar agora de bens e dívidas, que nós temos que também relacionar isso, né? Esse ano tem uma novidade, né? Principalmente no quadro de bens e dívidas. Essa novidade, antigamente só tinha uma classificação: apartamento, carro, casa, investimento financeiro. A Receita Federal criou um subgrupo para essa classificação. É bastante intuitiva, por isso nós não vamos entrar em detalhe, mas, em suma, todo bem agora tem o grupo. A Receita chama de código, eu estou chamando de subgrupo. Tem grupo e subgrupo, é bastante intuitivo. Então, no momento que vocês vão fazer a declaração de bens, né, você vai relacionar seus bens em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2021. Você vai relacionar, vai descrever esses bens conforme a classificação que a Receita colocou, que não é tão difícil, eu achei bastante intuitivo. E complementando mais uma novidade, que é com relação aos pagamentos, a Receita esse ano abriu uma lacuna para você preencher a descrição do pagamento. Então, paguei honorários médicos de uma consulta ou de diversas consultas. É uma descrição. Tenho um plano de saúde e paguei 12 prestações do plano de saúde. Paguei 12 prestações do plano de saúde XPTO. É uma novidade que até nos pegou de surpresa, porque a Receita, eles falam que foi um dos motivos que a Receita atrasou a abertura da declaração, que foi no dia 7, foram essas novidades, que foram, na verdade, são novidades mais informativas e vai ajudar bastante
na descrição e nas estatísticas. A Receita Federal ela gera bastante estatística e quanto mais melhor classificados os bens, vai ficar mais fácil avaliar as declarações. Gerson, quer descrever o bens e dívidas, que eu já até adiantei um pouquinho? Deixa eu só colocar uma pergunta aqui, que eu realmente fiz uma confusão. Eu falei do fisioterapia de TRM, né? Eu quis dizer terapias, que você faz acupuntura. É uma terapia, né? Então, meu cliente uma vez perguntou, a acupuntura pode ou não pode, né? E eu não sabia responder, mas espera aí, ele é médico? É. Então, porque assim, a acupuntura, como é terapia, muita gente faz e nem todo mundo é médico, mas muitos médicos fazem. Então, para você resolver essa questão de terapias, se a pessoa for médico, tiver CRM, sim. Tá? Se não tiver, não pode. Né? Eu, em vez de falar terapias, eu falei fisioterapias. Vamos falar do CREFITO aqui. Fisioterapeuta tem CREFITO, realmente. Bom, bens móveis, o que declarar? A regra geral é bens e veículos, que a gente coloca, que são bens que estão registrados, né? Registro de imóveis e Registro Nacional de Veículos, né? Mas outros bens que eu tenho, que eu ponho minha raquete de tênis, né? Aparecem questões assim, né? Não põe. Poxa, mas eu paguei 15 mil reais na raquete de tênis, ela é cravejada diamantes, então ponha. Né? A regra geral é essa: bens móveis que têm valor acima de 5 mil reais. E esse valor, ele não muda há quanto tempo, Antônio? Acho que uns 30 anos. Mais de 20 anos, com certeza. Desde 94, né? 95, sim. Saldos bancários também, 140, sempre esse valor aí. Normalmente, saldos bancários, tem banco que deixa R$1, R$10 lá, o resto ele joga para aplicação, né? Aí você fala assim, pô, R$10 está baixo, eu não lanço. Então, a nossa prática, a minha, tenho certeza que do Antônio também, é incluir, sim, esses valores. Por quê? Porque quando chega no ano que vem, eu sei que o cara tem esse banco, entendeu? Eu vou pegar a declaração do cara e falar assim, você não tinha uma conta lá no banco não sei o quê? Ele fala, como você sabe? Ué, o ano passado a gente tinha esse saldo, você fechou essa conta? Não, é que tem pouquinho lá, eu acabei não te trazendo o informe de rendimento. Vamos ver se tem pouquinho mesmo, né? Então a gente sempre pede o documento e tal, mas o contador tem que ver a evidência ali para poder afirmar qualquer coisa. O limite de ações é R$1.000, né? Acima de 1.000 por empresa, tendo pequena quantidade não, mas tendo acima disso tem que declarar sim. E dívidas acima de 5 mil reais, né? Não incluir hipoteca, penhor, consórcio, atividade rural, etc. Tá? Acho que isso é suficiente. E aí temos um slide aqui que antecipa bastante perguntas, né? Como declarar os bens? Então, a prática nos diz o seguinte, exemplo de um veículo. Aqui não é regra, tá? Exemplo que eu estou dando. Tá? Exemplos que a gente pegou na prática, tem exemplos do perguntas e respostas da Receita Federal. É mais ou menos esse estilo que eles descrevem os bens. Tá? Não tem muita regra, é mais estilo. A questão de você informar tudo que você pode para identificar aquele veículo. Para mim é placa. O veículo é placa. Tá? Placa você já fala o veículo que é. Não precisa colocar lá um Fusca 78 com roda, não sei o quê, e para-choque, não sei o que lá, modelo, não sei o quê, GLS, sabe? Não precisa dar nada disso. Você coloca o carro, a placa, não precisa colocar ano, né, ano de fabricação, de mercado, um monte de informação que para a Receita não interessa. Você precisa identificar o veículo, que isso ela pode cruzar com o registro de bens lá. Tá? Eu gosto de colocar quando foi adquirido. Você vê no meu exemplo, é adquirido em 1/6/2016. Por que eu gosto de colocar isso? Porque quando você for vender, essa data é importante para o cálculo do ganho de capital. Veículo quase nunca tem ganho de capital, tá? Mas a gente tem que fazer a conta. Então eu gosto de colocar essa data. Tá? Você vai arrastando isso até hoje. Imagina hoje, você vai procurar um documento do carro que você comprou em 2016. Não acha.
Tá? Então, aqui você carrega essa informação de um ano para outro. E sempre identificado aonde você compra, vendeu, para quem você vendeu, nome, CNPJ, nome, CPF, tá? E saldo anterior é o saldo de 31/12 do ano passado e o saldo atual. Tá? Você vai mantendo os bens, é só clicar no botãozinho assim, repetir valor, ele passa para o ano seguinte. Tá? Imóvel. Vejam que eu descrevi a casa lá. Esse slide é meio antigo, né? Porque antigamente a gente só tinha uma forma de descrição, que era um campo de descrição, que você punha tudo que você podia da casa. Hoje em dia, não. Hoje em dia, ele é mais detalhado. Ele tem lá o número de matrícula, ele tem a área, ele tem o número de IPTU. Então, fica mais fácil. Quer dizer, é mais trabalhoso, né? Mas, assim, para a Receita Federal identificar o imóvel, fica muito mais fácil. Então, a princípio, o texto básico é isso daí. Você coloca o endereço da casa, se é uma casa, se é um terreno, se é um prédio, se é uma construção, né? E se você puder informar da onde você trouxe esse imóvel, né? Aqui no caso foi herdado, mas se você comprou quando, pagou quanto, comprou de quem, nome e CPF da pessoa, com datas, tá? Isso principalmente no ano que você compra é bastante importante. Mas aqui o detalhe é o imóvel com reforma. Então, eu coloquei lá, reformas no período, R$10.000. Então, observem que eu trouxe essa informação para o saldo anterior e para o saldo final, né? O imóvel valia R$150, que estava sendo carregado das declarações anteriores. Esse ano gastou R$10.000, então agora o saldo anterior é o saldo final, é o saldo anterior, mas aquele foi gasto no ano, 150 mais 10. Que tipo de gasto que eu posso informar? Troquei a lâmpada, comprei a lâmpada, vou lá informar? Não. São gastos, são reformas duráveis. Como é que a gente fala isso, Antônio? São reformas que aumentam a vida útil do bem. Né? Se você quebrou um vidro, você vai consertar, reparação, conservação e reparação não. Mas se você for trocar um piso, por exemplo, você troca um piso e o imóvel acaba valendo mais. Eu tenho uma soleira de madeira, eu vou colocar uma pedra, né? Esse tipo de coisa aumenta o valor venal do imóvel. Falei certo? Perfeito. Tá. Agora, antecipando 200.000 perguntas. Imóvel financiado. Como é que eu informo isso? A gente gosta de informar dessa maneira aqui, que é o valor pago. Não estou inventando na minha cabeça. Está lá no perguntão. Tá? Então, vejam aqui que eu descrevi o imóvel. Imóvel taraná, adquirido taraná. Menciono o financiamento, que é o banco tal, CNPJ tal. Aí eu coloquei lá as parcelas que eu paguei no ano, no valor de tanto. Então, observem nos valores que é 100.000 mais 15.000 que eu paguei no ano, deu 115. Esse imóvel, ele está pelo valor que eu efetivamente gastei nesse imóvel. Por que eu falo isso? Tem duas formas de lançar. Se eu compro um imóvel de 1 milhão, mas eu não tenho 1 milhão, eu financiei esse valor, tem algumas pessoas que colocam que o valor do imóvel é 1 milhão. E depois eu lanço uma dívida lá na minha parte de dívidas de anos reais, que eu estou devendo 1 milhão. Tá? O efeito é zero, né? Ativo e passivo, meus bens menos minha dívida é zero. Tá? Mas o que acontece? Daqui a 20 anos, eu vou ter um bem, um imóvel que está registrado por 1 milhão. Só que, quando chegar daqui a 20 anos, eu não paguei 1 milhão por ele, eu paguei 2 milhões. A diferença foi juros. Né? E o que acontece? Eu estou com ele registrado por 1 milhão. Isso é ruim para mim como contribuinte. O contribuinte, na questão dos bens, quanto maior, melhor. Por quê? Porque quando eu for vender, eu não tenho que apurar ganho. Como é que eu apuro ganho? O valor de venda menos o custo. Se o meu custo estiver baixinho, o meu ganho é maior, eu pago mais imposto sobre isso. Né? Então, para mim, para minha visão de contribuinte, para meu interesse, quanto maior, melhor. Então, dessa forma que você lança o que você pagou, se você gastar 2 milhões daqui a 20, 30 anos nesse imóvel, ele vai estar registrado por 2 milhões. Ok? Outra pergunta, antecipando perguntas. Professor, meu pai comprou um imóvel, já pagou, só
que não saiu escritura, eu não vou lançar, né? A resposta é a seguinte: se o Antônio falou lá que no comecinho que a tributação da pessoa física era baseada em regime de caixa, se eu não lanço, vocês percebem que eu estou criando um problema, estou criando uma divergência do regime de caixa com a realidade? Então, a princípio, está errado. Como que eu conserto isso? Eu faço o lançamento dessa compra, ainda que sem escritura, faço baseado no contrato de compra e venda. Você não tem um contrato de compra e venda? Lá, quando você apertou a mão do cara, falou, olha, esse imóvel aqui é meu, eu vou comprar ele 300 mil reais. Você pagou 300 mil reais, você vai registrar lá, ainda que você não tenha escritura. A escritura sair depois, aí você troca lá na descrição que você falou, conforme contrato e tal, você vai falar conforme escritura, mas lança assim, tá? Então, se vocês que já entenderam o conceito do regime de caixa, vocês conseguem responder esse questionamento quando aparecer para vocês. Outra coisa que nem é legal muito falar, né, Antônio, que é a questão do passar escritura por menos. Não é legal a gente falar, porque é óbvio que você tem um documento que não reflete a realidade das coisas. Mas todo mundo pergunta em todas as palestras, então a gente vai falar. Se você... Na declaração, como ela é regime de caixa, se você faz alguma coisa diferente da movimentação financeira, seja para recebimento, seja para pagamento, você vai ter problema na declaração. Tá? Então, assim, eu comprei um imóvel, minha família comprou um imóvel, pagou 600 mil reais, mas o vendedor quis passar a escritura por menos. Passou por 200 mil reais. Só assim para fazer o negócio, tivemos que aceitar. Beleza. E aí? Faltou 400 nessa conta, né? Você registrou uma coisa por 600 e tem um documento de 200. Você registrou, desculpa, você pagou 600 e registrou por 200? E o 400? Como é que você justifica essa diferença? Então, assim, essa história aí só prejudica a sua declaração, tá? Tem que informar pelo valor real da movimentação de dinheiro. Gerson, posso fazer Alguma duas? coisa em relação a isso? Deixa eu fazer duas Comentário. observações. Gerson, você adivinha as perguntas. A tua experiência é tanta que você adivinha. Então, eu quero aproveitar e responder duas perguntas que eu vi passar correndo aqui. Foi da Maiara. Maiara, a primeira pergunta, se eu não me engano, você falou do carro financiado, né? O exemplo é idêntico ao do imóvel, né? Na verdade, você tem que demonstrar para a Receita Federal quanto saiu do seu caixa. Usando exemplo. Então, até o ano anterior, vamos colocar lá 31 de dezembro de 2020, você pagou as prestações do veículo que somaram 10 mil. Então, o saldo anterior é 10 mil. Durante o ano de 2021, vamos imaginar que você pagou mais 12 prestações de 1.000. E acabou. Vamos imaginar que é a última, como você falou, o imóvel está quitado. Então, o que vai acontecer no saldo atual, ou o saldo em 31 de dezembro de 2021? Eu tenho 10 mil, recordando, 10 mil que eu paguei até 31 de dezembro de 2020, paguei mais 12 de 1.000, que são 12 mil reais, então o saldo final, o valor que você vai informar para a Receita em 31 de dezembro de 2022 é 22 mil reais. Desculpa, 31 de dezembro de 2021, o valor é 22 mil reais, composto de 10 mil mais 12 prestações de 1.000. Igualzinho o exemplo que o Gerson deu do imóvel. Você também mencionou sobre consórcio. É a mesma coisa. Peraí. Deixa eu falar uma questão da Maiara ou Nayara? Maiara. Daí a gente passa para o consórcio. O Maiara, é assim, se o valor do consórcio você paga parcelas fixas, por exemplo, você comprou um carro, 24 parcelas de R$1.000, vamos arredondar um exemplo hipotético, não muda muito você fazer, eu vou fazer pelo pago. Você pode registrar o valor do veículo, tá? E lançar nas dívidas, você colocar o valor de financiamento. Por quê? Porque isso não vai mudar, você percebe, se as parcelas são fixas. Tá? No caso do imóvel, como geralmente o prazo é muito maior e as parcelas não são fixas,
ela sempre tem a correção. Então, assim, é imprescindível que você faça isso. Mas quando você já sabe o valor final, você pode registrar o bem pelo valor escritural e registrar a dívida, não vai fazer diferença, tá? Mas também pode fazer pelo valor pago, ok? No final dá na mesma, né? Não muda muito. E carro você nunca ganha dinheiro, né? No imóvel, quando você vende, geralmente você tem um ganho de capital, que o imóvel valoriza. O carro não, o carro desvaloriza. Então essa preocupação é menor, porque você quase nunca tem ganho com venda de automóvel. Tá? Desculpa, Antônio, pode ir lá. Não, só para terminar, então, o do consórcio você já explicou. Eu acho que também outra pergunta que deve aparecer é sobre criptos, né? Ou moedas, as criptomoedas, essa coisa extremamente moderna. Só para vocês terem uma ideia, a Receita Federal, eu não falei que eles abriram grupos e subgrupos, ou como eles chamam de grupos e códigos, há códigos para moedas digitais. Então, em suma, se você terminou o ano de dezembro de 2021 com alguma criptomoeda, você tem que registrar o valor que você pagou. Não é o valor quanto vale. A mesmo raciocínio para a ação. Você comprou uma ação por 1.000, ela vale 2.000, você vai registrar essa ação na sua declaração de venda por R$1.000. É a mesma coisa. E o exemplo que o Gerson deu sobre os veículos, né? Esse ano, né, 2021 e até de 2020, ocorreu um fenômeno. Os carros usados foram vendidos com lucro. E só para deixar claro, se o carro foi vendido acima de R$35.000, que é o limite de isenção, vamos chamar assim, a Receita permite, e se teve lucro, você vai ter que pagar imposto de renda, por incrível que pareça. É isso, Gerson? Triste, mas é verdade. Aqui, a parte de dívidas, aquele quadro lá, bens e dívidas e ônus reais. Né? A mesma coisa, você tem que lançar não mais um ativo, mas agora um passivo. Né? Então, você vai colocar o código lá do código de dívida, o código vai ser dividido em saldos bancários, saldo negativo de conta bancária, financiamentos, empréstimos a pessoas físicas. Eu dei um exemplo aqui, ó. Uma coisa simples, uma dívida contraída com fulano de tal, sempre o nome e o CPF da pessoa, para caso a Receita Federal quiser amarrar isso daí, ela tem como, tá? Se tiver data, melhor ainda. Saldo anterior, eu tinha R$6.000 de dívida, saldo atual, R$5.000, e tem um terceiro campo, que é o valor pago no ano. Eu tenho que informar quanto que eu paguei referente a essa dívida. Aí você fala assim, Gerson, você fez conta errada ali, ó, 6.000 vezes 5.000 é 1.000 e não 1.500. Não, ali tem juros. Tá? Eu paguei juros nessa dívida, então eu tenho que informar esse valor. Tá? E aí aqui, no caso da Nayara lá, que fez a pergunta sobre a dívida do carro, né? Ela vai colocar aqui. Vai colocar o banco que financiou, o CNPJ, quando que ela fez. Aí, se possível, você colocar na descrição um link com o carro. O carro apareceu no bens, né? Então, assim, financiamento do carro tal, né, junto ao banco tal, comprei em 36 parcelas de tal valor, pago no ano X. O que você puder passar de informação para fazer esse cálculo aí, melhor. Esqueci alguma coisa? Acho que não, né? Deixa eu só fazer mais... Bom, falar do nosso balanço patrimonial. Coloca lá, quitou a dívida, coloca lá, quitado no ano. Tá? Vamos lá. E aproveitando só o gancho que nós estamos falando, que eu chamo de balanço patrimonial, mas na verdade é a nossa declaração de bens, direitos e dívidas. O William fez mais duas menções aqui. A menção que ele falou sobre os criptos, né? Como informar o valor do cripto. William, o investidor, ele tem que ter um controle paralelo de quanto ele gastou em cada bem. Então, se ele comprou cripto X, ele vai ter que criar uma planilha de Excel
comprei cripto em janeiro, gastei R$ 1.000. Comprei cripto em fevereiro, mais R$ 2.000. Não comprei mais, então o cripto vale R$ 3.000 na declaração dele. Ele precisa desse controle individualizado, porque na hora de vender, ele que vai fazer essa conta individual. Por favor, mais uma vez, eu estou avançando no assunto, mas é para deixar claro como nós vamos registrar esse bem. É quanto você gastou. Porque a corretora vai te informar quantas unidades de cripto você tem, mas não quanto você gastou. Então, o controle de cripto ou de ação do Itaú, do Bradesco, da Vale, da Petrobras, o controle individual pertence ao contribuinte. Tanto que há empresas que fazem isso por um custo bem barato, e eles já leem as notas de corretagem, é bastante simples para quem contrata uma empresa fazer isso. Mas o contribuinte que quer fazer o seu controle autônomo, ele tem que ter uma planilha de Excel. Só para vocês terem uma ideia, eu trabalho bastante nessa área financeira. Hoje, antes de vir para cá, eu fui contar, eu tenho 4 planilhas, e as planilhas têm mais de 7.000 linhas. Então, os controles são bem delicados e precisa conhecer. Então, William, por favor, controle individual. E você perguntou de refinanciamento, é o mesmo conceito. Você gastou mais R$ 1.000 na compra do carro, na compra da sua casa, ele vai ser um gasto adicional naquele ano, naquele seu bem. É isso, Gerson. Aqui eu trouxe um exemplo, eu trouxe um informe de rendimentos hipotético para vocês irem se familiarizando com esse documento, que é o mais importante para fazer a declaração. Você precisa receber isso para começar a fazer a declaração, né? Então, cada gerador, cada empresa, cada banco tem o seu modelo, mas eles basicamente são assim, e eles basicamente seguem a estrutura da declaração, que é primeiro rendimentos, depois bens, depois dívidas. Primeiro rendimentos tributáveis, depois rendimentos isentos, depois rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Os informes geralmente se comportam assim, que é para facilitar o preenchimento. Então, eu peguei um informe de um banco, aí, Banco X, tá? Eu achei interessante trazer, porque, olha só, bem no começo lá do informe, que aparece assim, identificação da fonte pagadora, aparece 2 empresas, quer dizer, dentro do mesmo informe você tem 2 empresas, que é o Banco Santander aqui no caso, né? Ele tem 2 empresas, ele tem a empresa 1, que é essa Zurich Santander, e a empresa 2, que é a Banco Santander, e elas têm CNPJ diferentes. Então, quando ele vai mostrar os rendimentos lá embaixo, ele separa de qual empresa que é cada item. Tá vendo que o poupança 02 quer dizer que é da segunda empresa. Então, quando você for informar a poupança, ele vai perguntar qual banco que é e vai pedir o CNPJ do banco. Você vai colocar o 2, tá? Essa foi uma dica prática, tá bom? Aparece sempre assim, o saldo anterior e o saldo atual. E esse ano tem uma novidade bem legal. Quando você vai preencher a poupança, por exemplo, tem os bens que geram rendimento, que é o caso de uma poupança, por exemplo, ela tem um rendimento atrelado a ela, tem um botão embaixo, assim, quando você coloca o código de poupança, ele já sabe que esse rendimento é isento, você aperta o botão e ele te joga para a página de rendimentos isentos, já puxando os dados do banco com o CNPJ do banco. Aí você preenche aqui esse 22405 aqui, que é o rendimento, né? E aí você tem outro botão, visualizar o bem. Você clica lá, ele volta para o bem e você continua preenchendo. É bem legal isso daí, né, Antônio? Você gostou, né? E nesse informe ajudou bastante. E diminui o erro. Aí, então, a gente tem aqui exemplo de rendimentos isentos, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Vamos falar de novo, nunca é demais. Esses rendimentos são tributáveis. Quando você guarda o dinheiro numa aplicação de renda fixa, o rendimento dessa aplicação ele é tributável, sim, mas o banco já tributa, já desconta de você, paga, e esse valor não entra no cálculo do ajuste anual, tá? Mas você tem que informar.
De novo, por que informar se não entra no cálculo? Nós vamos chegar lá. Conta corrente, aqui embaixo aparece também conta corrente. E o meu computador comeu a última linha aqui, mas tinham prêmios acumulados em VGBL. Também você tem que informar. Se for VGBL, você tem que informar no BENS. Se for PGBL, não informa. Tá? Vai decorar isso? Não, não vai. Mas aí, qualquer dúvida, vai no perguntão lá, o perguntão vai te responder. Tá bom? Usem o perguntão. O Antônio, no primeiro slide lá, ele mostrou o regulamento do imposto de renda, tinha o decreto número 9.000, não sei o que lá, não sei o que lá. Professor, preciso ler o decreto para fazer uma declaração? Não, não precisa. Tudo que é matéria tributária, a gente tem que colocar uma base legal ali, por isso que ela está ali, tá? Para os mais curiosos que quiserem eventualmente ler, mas não precisa nada. A declaração, ela é bastante intuitiva e bastante suficiente. Você, a todo momento, você tem uma ajuda. Em cada tela da declaração, que você apertar o F1 ou clicar no ajuda, ele vai mostrar a ajuda daquela tela, como preencher o campo, que botão que apertar, não só dicas de navegação, como dicas de legislação também. O que eu preencho nesse campo? Como é que eu classifico? Qual que é o código? Qual que é o código adequado? Ele vai explicar tudo isso. E mesmo assim, se esse texto não for satisfatório para vocês, não for suficiente, tem o perguntão lá que o Antônio falou. Baixa o Perguntas e Respostas da Receita Federal, o último divulgado, acho que foi do ano passado, esse ano eles não alteraram, mas ele é bastante suficiente para responder perguntas assim bem específicas, que não daria para colocar como regra geral na declaração, mas específicas, assim, por exemplo, comprei um imóvel, mas não gastei dinheiro, foi na base da pergunta, como que eu registro isso? Tá? Um caso bem específico. Então, o perguntão vai explicar para você como você vai fazer isso. Tá bom? De informe de rendimentos é isso. A gente já tinha mostrado lá de rendimentos tributáveis, agora um de bens. E para acabar a declaração, vai, esse slide é teu, Antônio. Você é bom mesmo. Você gosta disso? Você gosta desse. Vamos lá. Eu estou só respondendo aqui o William. Quero deixar ele sem resposta. Tem um botãozinho no final que é verificação de pendência. Isso. Tem que apertar esse botão. Ah, não, eu faço bem, não preciso apertar. Precisa sim. Tem dois tipos de erro. Tem o erro que ele não deixa transmitir e tem um aviso, que é um erro que é passável, para você não colocar título de eleitor. Se você não colocar título de eleitor, ele dá um aviso. Nem todas as pessoas têm título de eleitor. Por exemplo, os estrangeiros não têm título de eleitor. Então ele fala assim, aviso, você esqueceu aqui, será que é isso mesmo? É uma oportunidade que você tem de arrumar essas coisas. Não deixem de apertar isso, que ele resolve muitos erros, tá? Aí, depois, o próximo passo é transmissão e... Continua aí, Antônio. Você que gosta de falar da organização. Não, eu vou voltar num passado bem distante. O Gerson não era nem nascido. O pessoal é novo aqui, Antônio. É isso. Eu vou definir os perfis. Eu gosto da declaração de imposto de renda, de todo o mecanismo. O Gerson não. O Gerson é o especialista. Ele faz todo dia, toda hora, faz muito bem feito, tem um monte de clientes. Então, o meu ponto de vista é um pouquinho diferente. Então, para vocês imaginarem, né, a declaração ela era feita à mão, era feita à caneta. Tinha o formulário verde, o formulário azul, você tinha que anexar os informes. Hoje, não. Né? Modelo C. Hoje, você tem um demonstrativo, né? Você tem um software super moderno, né? Que é o que nós sugerimos que vocês baixem e façam a declaração, que você aperta lá, verifique as pendências, como o Gerson acabou de explicar. Ele vai falar, olha, você cometeu esse erro facilita demais. Né? Após tá tudo ok, ele pergunta, você quer transmitir? Transmite. Em poucos segundos, a informação vai para a Receita Federal e você já recebe o recibo com um número. Esse número é bastante importante. Porque pode ser que não seja transmitida. Pode ser que bate lá e você tem algum problema, alguma pendência, ele retorna. Não foi recebida por isso. Tá? Isso, caso de CPF com problemas. E eu faço mais uma sugestão, mas aí é a sugestão pessoal.
que vocês entrem no site da Receita e vai no tal de ECAC. ECAC é o cadastro do contribuinte. Você vai se cadastrar lá e vai poder ver a sua declaração, em que pé está, né? O Gerson falou que a declaração pode voltar. Então, no seu ECAC vai estar registrado que você enviou a declaração e que ela retornou. É uma forma do contribuinte ter um controle sobre a sua vida, o seu relacionamento com a Receita Federal. É bastante interessante. Anotem aí, ECAC, tá lá. É um dos itens do site da Receita Federal. Qual que é o próximo, Gerson? Não, e aí a documentação dessa declaração, né? A gente colocava aqui impressão do recibo, obviamente que você não precisa mais imprimir no papel, né? Você pode guardar no PDF, mas guardem isso, guardem o recibo, ainda que em PDF, mas guardem pelo menos, no mínimo, o PDF do recibo, o PDF da declaração inteira para saber o que fez, e guarda a documentação de suporte que você precisou para preencher a declaração, que são os informes de rendimentos, né? Pagou o médico, comprovante de pagamento, o relatório do plano de saúde com os gastos médicos, você vai guardar tudo aquilo que você usou, você vai guardar numa pastinha, tá? Tá escrito papel ali, mas é porque a gente é velho, né? Por 5 anos. 5 anos. E é bom também guardar um backup, né? Que é tudo isso que a gente falou, só que é um arquivo meio magnético de preservação do arquivo. É bom guardar também. Toca o barco? Por favor, vamos lá. Um outro ponto bastante interessante, né, é entender esse complexo que eu chamo de imposto de renda. Na verdade, né, a declaração do imposto de renda ela vai concentrar um monte de informações que é essa elaboração. Só que a Receita Federal ela tem outros informantes, né? Os bancos vão informar qual é o nosso saldo, qual é o nosso rendimento. A imobiliária que controla o aluguel da pessoa física, ela é obrigada anualmente a informar quanto que aquela pessoa física recebeu de aluguel, quanto foi deduzido de comissão, se ela pagou o IPTU, se ela não pagou o IPTU. Ela presta esse informe para o contribuinte e para a Receita Federal. Então, na verdade, quando nós preenchemos a declaração de imposto de renda através dos informes, essa informação já está na Receita. Tanto que alguns contribuintes que têm cadastro no site gov.br, no nível prata e no nível ouro, ele pode entrar na sua declaração pré-preenchida. O que é a declaração pré-preenchida? É a soma, é a junção de todas as informações que os bancos enviaram, que os cartórios enviaram de compra e venda de imóveis, que as imobiliárias mandaram com relação aos aluguéis. Olha, tem mais uma sigla ali, DMED, é a declaração dos médicos. Os médicos são obrigados também a informar a prestação de serviço. O DIMOB é do imobiliário, que é ligado, que eu já tinha mencionado, aos cartórios e às imobiliárias. E tudo isso forma a tal de malha fina. O que é a malha fina, na verdade? É checar se o valor que foi declarado pelo contribuinte, através da declaração de ajuste anual, confere, bate, é idêntico, é igual, ou tem alguma divergência com os informes produzidos pelas empresas que são obrigadas pela legislação a enviar essa informação. É isso que dá esse match, né? Entre contribuintes também, né? É verdade. Se eu fiz uma doação para o Antônio, na minha parte de doação, eu coloquei o CPF dele. Na dele, ele tem que colocar que ele recebeu também, né? Se eu falo que eu gastei dinheiro com dentista, eu botei lá a minha dedução dentista, a declaração do dentista tem que ter o meu CPF também. Então, é um cruzamento não só desses que o Antônio falou, mas também entre contribuintes. E aqui fica, então, mais uma sugestão, né? Eu entendo, né, que o processo de fazer a elaboração, vem aquela primeira parte que eu falei, que é checar a documentação, ver qual é o perfil daquele contribuinte, aí parte para o preenchimento,
E aí eu entendo que deveria ter um segundo aluno ou um professor para checar se não houve um erro. Ó, em vez de 11.900, colocou 11.090. Um erro de digitação. Esse erro de digitação vai parar nesse novo quadro que nós colocamos aqui, que é a malha fina, que ela usa essa inteligência fiscal de comparar as informações que nós enviamos através da declaração de ajuste com os outros obrigados a enviarem as outras informações. A regra é a seguinte: a Receita Federal recebeu uma DIF da empresa informando que te pagou R$10.000. Quando você fizer a declaração, ela quer ver R$10.000 na sua declaração. Se você colocou 9, você cai na malha fina. É simples. Se você colocou 11, não cai. Porque você vai ser tributado mais e vai pagar mais imposto. A Receita Federal não vê isso. Mas se você colocar R$1 a menos, você vai cair na malha fina. Mesma coisa com o imposto. Você vai colocar lá, foi retido na fonte R$1.000. Se foi de 1.000, mas se você colocar 1.500, você cai na malha fina. Se você colocar 500, você não cai. Outra coisa também, malha fina automática, que muito contribuinte cai, são das despesas médicas, né? Quando você lançava muito despesa médica, você caía na malha fina, porque a Receita Federal não tinha como checar isso. Você tinha que pegar documentos, tinha que ir lá na Receita Federal, levar documentos, cópias. Mas acho que isso nem tem mais agora, né, Antônio? Com as DMEDs, pelo menos diminuiu bem, né? Não, na verdade, a Receita ela cria um padrão de qual seria o gasto médio do brasileiro em determinado ano. Essa é uma informação que eles não divulgam, mas com a DMED, a possibilidade de erros e até de fraudes diminuiu bastante. E nesse slide aqui, eu coloquei, ficou bem apagadinho aqui no final, tem o Facebook também, a Receita Federal divulga. Eles também, como é que fala isso aqui? Sinais exteriores de riqueza. Os caras também estão olhando, se você... Só para deixar o pessoal assustado, né? Eu não sei se isso é uma prática, mas eles podem olhar qualquer evidência que eles quiserem, tá? Se você publicou no Facebook, né, você coloca uma declaração mirradinha, não tem nada, patrimônio nada, merreca, rendimento merreca, patrimônio magrinho, aí coloca lá um monte de viagem no Facebook, carrão, não sei o que lá, não sei o que lá. Você está dando indícios para a Receita Federal ir lá e bater na sua porta e falar, opa, peraí, você precisa explicar melhor isso daí. Vamos rapidinho? Vamos. Rendimento de pessoa física é o trabalho não assalariado. Qualquer valor que você receber, eu faço bolinho em casa, vendo bolinho. Você pode informar aqui. Tá? Aluguéis, outros rendimentos, rendimento do exterior, a gente coloca aqui, isso tudo é tributado via carnê-leão. Como é que é o carnê-leão? Carnê-leão é o caso do dentista, por exemplo. Eu trabalho com uma empresa, a empresa, quando ela me paga, ela faz a retenção na fonte. Um dentista, ele presta serviço para pessoas físicas. Pessoas físicas não fazem retenção na fonte. Então, como é que é a forma do dentista pagar imposto de renda? Ele se autodenuncia, ele fala, eu ganhei tanto no mês, ele pega o valor, coloca na tabela, calcula o valor, ele vai lá e paga um DARF, chama carnê-leão. Hoje em dia isso está super legal, porque tem um sistema na nuvem, lá no site da Receita Federal, que você sobe lá, você faz o lançamento, ele já gera DARF para você com risco baixo de erro, né? Então você se antecipa e paga esse imposto chamado carnê-leão. E aí quando você for preencher essa ficha aí, você preenche com os dados do ano. Quem usa o carnê-leão já pode baixar um arquivo, é isso mesmo, né? Baixa um arquivo, ele já faz a leitura disso automaticamente. E tem o tal do livro caixa, vocês podem olhar a última coluninha lá, é uma dedução que quem usa essa ficha pode usar. No caso do dentista que eu usei, ele tem um razão lá, ele tem um controle de tudo que ele gastou. Esses gastos que ele teve na atividade dele, ele pode deduzir ali. Tá? Então, isso fica a dedução na hora de calcular um imposto. Até funcionário o cara pode ter, né? O dentista pode ter uma recepcionista ali, por exemplo. Ele pode lançar. Acho que só isso, né, Antônio? Vamos acelerar isso aqui, né? Vamos para o próximo. Só para vocês saberem que existe essa dedução.
E essa aqui é o legal, essa aqui é a cerejinha do bolo, esse é o pulo do gato. Toca o barco aí, Antônio. Eu acho que eu já adiantei boa parte, né? Eu gosto muito de, como eu falei, gosto de fazer declaração de imposto de renda, porque, na verdade, ela é uma analogia da contabilidade, né? Então, vamos relembrar. Nós primeiro enfatizamos os rendimentos, depois os pagamentos, depois os bens. Vamos traduzir para o nosso contabilês, né? Os rendimentos é a demonstração de resultado na parte de receitas. Os pagamentos são as despesas. Então, você tem uma demonstração de resultado. E quando a gente menciona os bens, na verdade, nós estamos falando do balanço inicial e do balanço final. Tudo isso é muito bonito. Mas qual é o objetivo disso? Né? É calcular a variação patrimonial. Se eu pudesse resumir em um item do que é o mais importante para a Receita Federal, sem a Receita Federal abrir a sua declaração, ler nada, ela simplesmente fazer contas sem abrir a sua declaração. Então, vamos usar o exemplo aqui que o Gerson colocou, fica mais fácil de explicar. O senhor Feliz, lá, o nosso personagem que recebe lá R$4.000 por mês, ele começou o ano com R$270 mil. Né? São diversos bens, eu não vou detalhar, guarde esse número. E terminou o ano com bens de R$390 mil e, aproveitando uma série de perguntas, um financiamento que ele quis registrar de 40 mil. Então, em suma, ele terminou o ano com bens, né, com o seu patrimônio líquido, que seria o seu ativo menos o seu passivo, de R$350 mil. Então, voltando, ele começou o ano com 270, terminou o ano com 350. Em suma, ele teve um acréscimo patrimonial, uma variação patrimonial, ele ficou mais rico, vamos usar outro termo, R$80 mil. Guardem esse número. Vamos agora para a nossa demonstração. São os rendimentos. Você lembra? Ó, separamos em 3 linhas. Os rendimentos podem ser tributável, pode ser isento, pode ser tributação exclusiva. Somando esses 3 rendimentos lá do senhor Feliz, ele deu R$160 mil. Mas, né, não se vive de brisa, ele gastou uma parte desse dinheiro. Ele gastou R$70 mil, que estão aqui detalhados. Para resumir, ele recebeu 160, gastou 70, ficou com R$90 mil, sobrou 90. Esse 90 o 90 o pessoal não está enxergando 90, tá? Mas só para explicar, o 160 menos 70, que tinha um número aqui embaixo, que é resultado igual a R$90 mil. Vai lá. Eu também não estou enxergando. Eu fiz a conta. Minha barrinha aqui, ela está escondendo. Ó, eu não consigo... É verdade. E, em suma, sobrou, né? Nós tivemos de rendimentos líquidos R$90 mil. É maior que os 80? Sim. Então, você teve como justificar. A Receita Federal gosta muito dessa palavra, né? Você teve uma variação de 80, só que você precisa justificar que tem esses 80. E nessa demonstração está demonstrado. Só que eu queria acrescer mais um raciocínio nesse item, né? Esses R$10 mil que sobraram, né, são gastos que na verdade, essa sobra ela tem que cobrir, né, os outros gastos. Por exemplo, a nossa alimentação, o IPTU que nós pagamos, outros impostos que não estão registrados em declaração, eles têm que ser suportados por esses R$10 mil. Então, é importante, sem dúvida, os rendimentos líquidos, né, o saldo final, ser maior que a variação. Mas não se esqueçam de adicionar nessa conta gastos que não vão parar na Receita Federal. Por exemplo, como os gastos com cartão de crédito, que a Receita Federal tem essa informação também. Os bancos, os administradores de cartão de crédito, são obrigados a informar quem gastou mais de R$5 mil por mês no cartão de crédito. Perceberam essa analogia do balanço da demonstração? Eu tenho uma outra analogia que eu gosto de fazer também, né? Os bens de 2020 é uma foto. Tirei a foto em 31 de dezembro de 2020. Em 2021, em 31 de dezembro, à meia-noite, tirei outra foto, né? E apareceu lá 350 mil. Mas no meio dessas duas fotos tem um filme, né? Esse filme é essa declaração
essa demonstração de resultado, que tem os rendimentos e os pagamentos, ou as despesas, como vocês queiram chamar. Então, nós temos o balanço 1, o balanço 2 e o meio do caminho, hoje que eu chamei de filme ou demonstração de resultado. Complementa, Gerson. Ótimo. Eu acho esse relacionamento que você fez de balanço e demonstração de resultados é muito legal, né? Você vê um balancinho aqui, você vê uma demonstração, ainda que não tenha todos os gastos, né? Mas os principais. Isso é muito legal. Isso torna interessante o trabalho do contador, né? Quando você manda um contador, pede para um contador fazer a declaração, e ele faz, ele tem que pensar nesses termos aqui, ele tem que fazer essa conta. Porque senão, preencher declaração, na boa, qualquer um preenche. Tá? Qualquer pessoa preenche. Agora, se vocês conhecem a contabilidade, se vocês entendem a lógica da declaração, não dá para entregar uma declaração sem fazer isso. Eu faço isso para todas, 100% das declarações. E é bom que você pega erro, né? Você pega erro, porque você imagina assim, ó, um exemplo bem radical, bem esdrúxulo, para ficar claro. Em 2020, eu tinha lá 100 mil reais. Em 2021, eu tinha 150 mil reais. E aí, na parte de rendimentos, eu não informo nada, estou desempregado. Como pode? Se você não ganhou nada, como é que você pode ter aumentado o patrimônio? Então, essa declaração da malha, entendeu? Você não tem como justificar esse aumento patrimonial. Então, todo aumento patrimonial, por isso que eu fiz a conta lá, todo esse aumento patrimonial, no caso do meu exemplo, 80 mil reais, eu preciso ter ganho daí para cima, no mínimo. Daí para cima, senão ela não se justifica. Tá? Opa. Ela não se justifica. Então, o resultado da conta que a gente fez era 90 e a variação é 80, é maior, justificou. Ele tem que ser maior. Agora, eu apresentei uma declaração lá que um ano era 100 mil reais e no outro ano era 1 milhão. O cara não tem como esconder, que aparece no informe de rendimento do banco lá, que ele tem 1 milhão na conta dele lá. Então, não tem como esconder isso. Apareceu lá. E aí, quanto que você ganhou no ano? Cadê o teu informe de rendimento? Está lá, 50 mil reais. Opa, tem coisa errada. Porque 100 mais 50 é 150, não é 1 milhão. Como é que você tem 1 milhão? Me explica isso. Aí o cliente fala, não, é que aquele imóvel que eu falei aqui para você que eu comprei, ele está financiado. Não, aquele imóvel, aquele carro que eu comprei, o meu irmão que me emprestou dinheiro. Tá? Bom. Então eu tenho que inserir uma dívida. Quando eu insiro a dívida, a variação patrimonial abaixa. Então, quando a gente faz essa conta, além de ser a excelência do trabalho do contador, né, ele pega muitos erros. Acho que era isso, Antônio. Sem dúvida. E aí, vamos abrir para perguntas, então? Vamos. E a gente aproveita e faz mais alguns ganchos. Vamos lá. Muito bom, muito obrigada aí, Antônio e Gerson, pela apresentação. Eu vou começar primeiro com uma pergunta que é do Enzo, que eu mesma vou responder, porque essa é fácil, porque as difíceis eu passo para vocês, que se a apresentação ficará disponível em algum lugar. Então, as nossas apresentações da NEFAC, elas ficam de acesso exclusivo dos associados, e nesse caso específico, como a gente fez esse convite aí para os estudantes, todos aqueles que se inscreveram receberão a apresentação por e-mail. Então, não fica disponível no site, mas para todos aqueles que se inscreveram, sim, receberão a apresentação. Gerson e Antônio, lá no comecinho da apresentação de vocês, a Jane perguntou se teve IR retido, se é obrigado a declarar. E o Patrick perguntou como que ele consegue receber o valor a restituir. Foi logo lá no começo, se vocês já quiserem responder essas. Mas a gente já respondeu. A restituição é o senhor Feliz 2. Vamos lá. Isso. É o senhor Feliz, eu chamei de meio feliz. O que é o meio feliz? Ele ganhou lá 16, ele só trabalhou 2 meses e ele foi retido. Mas, como ele recebeu apenas 16 mil reais, ele não é obrigado a declarar, porque o limite mínimo é de 28 mil reais. Mas se ele fizer a declaração, ele recebe de volta. Então, respondendo a pergunta,
para receber a restituição, é obrigatório, é mandatório fazer a declaração de imposto de renda em qualquer situação, sendo obrigatório ou não sendo obrigatório. Sim, e restitui por meio de banco, só para deixar claro como que é feita a restituição. Tem um slide que deixa bem claro isso. Tá. A Adriana Sena perguntou, Antônio, você até respondeu via chat, mas o pessoal lá na transmissão não está vendo, então eu vou repetir algumas perguntas que vocês responderam, mas aqui. Vamos lá. Posso lançar o pagamento de jazigo e acessórios funerários? Isso é dedutível? Gerson. Como despesa? Como despesa ou como bem? Como despesa, não. Como bem, se tiver acima de R$ 5.000, sim. Tá, mas os gastos funerários não são dedutíveis. Não. Respondendo, não são dedutíveis. Quitação do veículo, como declarar? Precisa de extrato de quitação de banco? Ah, vocês já responderam para a Maiara. Né? Isso já foi respondido da Maiara. É que tem tantas perguntas que eu estou tentando achar aqui. Da Fernanda, não sei se vocês já responderam. Nesse caso do imóvel, me explique uma coisa. Ele é financiado, porém no ano passado eu lancei a declaração do marido e da mulher nesse ano. Eu posso lançar toda para a declaração da mulher? Como eu faria isso? Então, aquela dúvida entre marido e mulher, como fazer essa divisão. Gerson, quer responder? É complicado ficar trazendo de uma para outra, eu não faria isso, né? Tentar evitar ao máximo fazer isso. Mas, se for mudar, eu não vejo problema, desde que você arrume o saldo inicial, né? Porque se o bem saiu da declaração e ele entrou numa outra, você tem que trazer o saldo inicial. O número que você tinha no ano passado, você tem que trazer para a sua declaração, tá? Uma coisa importante é que o casal, quando ele tem bens em comum, ele precisa preencher aquele campo de cônjuge. Possui cônjuge? Sim. Qual é o CPF do cônjuge? Aí, a Receita Federal, ela não tem nenhum ser humano que lê a declaração, é tudo robô. Quando o robô ele entra na sua declaração, ele vê, tem cônjuge? Tem. Aí ele vai lá e pinça outra declaração do cônjuge, traz e lê junto. Então, não vai ter problema, mas tem que estar bem explicadinho. Tá. O Ismael pediu para explicar o que é declaração final de espólio, que ele não entendeu bem o que é. Posso? Pode. Quando você morre, você está devendo, e você ainda tem rendimentos, você ainda é contribuinte. Eu gosto de falar isso, acho tão legal. Nem a Receita Federal não larga do seu pé, enquanto você não morrer juridicamente, né? Então, a pessoa morreu, ela torna um espólio, porque os bens, o conjunto de bens de patrimônio da pessoa morta chama espólio, tá? Então, ela morreu, ela vira um espólio. Ela pode ficar 5 anos, enquanto não finalizar o inventário, ela pode ter um bem, ela pode ter uma casa que está alugada, por exemplo. Essa casa gera rendimento e esse rendimento gera imposto. Então, o espólio paga imposto. Então, você está debaixo da terra, mas você tem bens que produzem imposto, você tem que pagar, tá? No dia que você faz o inventário, então, no ano que você faz o inventário, você entrega uma declaração de final de espólio, ou seja, aqueles bens que você tinha passam para os herdeiros, e aí você finalmente, seu patrimônio morre, o espólio acaba. Então, você tem que fazer uma declaração especial de final de espólio. Quando você vai abrir uma nova declaração, você fala se é uma declaração normal, se é uma declaração de final de espólio. Ela tem uma característica diferente, porque a lei, ela tem tudo. Os rendimentos, as deduções, os bens, só que ela tem um campo a mais que ela fala para onde foi o bem do espólio. O que você tinha uma casa, para quem foi, que depois tem que amarrar com a declaração do outro, né? Então, é uma declaração diferente. Que mais? Antônio, completa? Tá tudo bem. Bom, eu acho que está perfeito, o teu exemplo, a analogia está correto. É que eu passei por isso, né? Infelizmente, meu pai faleceu, e aí você começa a entender, né, como a receita continua. Então, existe a declaração inicial, que, na verdade, você informa que faleceu, né? E os bens continuam, os rendimentos continuam, o rendimento do ano anterior são todos demonstrados, né? Aí você tem uma segunda fase, que é passar isso, transformar isso num inventário, né? Chamar o advogado ou ir num cartório.
E aí, quando há a partilha, né, aí que cria-se a declaração final. E só para colocar para vocês, como meu relacionamento com a declaração é diferente, né? Eu gosto da declaração. E aí eu senti, né, que era um segundo enterro do meu pai. Foi uma coisa bem chata, né, no sentido de que quando eu entreguei a declaração dele, que foi a declaração final de espólio, eu me senti, entre aspas, né, enterrando meu pai novamente, mas é da vida, é do jogo, a gente tem que interpretar de uma forma como é uma consequência. Todos nós. Espero que a minha filha faça a minha declaração daqui a alguns boas dezenas de anos, mas é importante dizer que o contribuinte ele continua lá, né? Como o Gerson falou, se ele tem uma casa alugada, ele continua recebendo aluguel. Se ele tem um investimento que rende juros mensais, ele vai continuar recebendo esses juros mensais. Mas tem um relacionamento que eu transformei em psicológico, que não foi bom, mas eu queria reportar aqui para vocês. Bom, muito bom. E depois dessa sua declaração, Antônio, só podemos encerrar, porque esse negócio depois de renda ficou emocionante. Mas eu achei interessante o que você falou, bem interessante. Bom, é o seguinte, infelizmente, né, acabou o nosso tempo, então não dá mais para falar tinham mais outras perguntas, mas a gente vai ver alguma forma de responder. Se a Thalita conseguir colocar as respostas que o Antônio colocou aqui no nosso chat, lá na transmissão, seria importante, senão a gente dá um jeito de responder depois. Então, muito obrigada, Antônio, muito obrigada, Gerson, pela atenção de vocês e participar novamente nesse nosso projeto. Então, chegamos ao final do nosso projeto solidário. Gostaria de agradecer a participação de todos e deixo aqui o meu convite a vocês que ainda não conhecem a ANEFAC. Acompanhe nosso trabalho em nossas mídias digitais e no nosso canal no YouTube, onde disponibilizamos muito conteúdo gratuito e atualizado para todos. Associe-se à ANEFAC, faça parte da mais seleta rede de executivos do mercado. Estudantes contam com 50% de desconto na contribuição de associação. Escaneie o QR Code que aparece aqui na tela ou acesse anefac.org/associe-se e informe o código IR50 para garantir o desconto. Ficou com alguma dúvida? Entre em contato no e-mail associados@anefac.org.br e conheça todos os benefícios exclusivos. Muito ainda está por vir e, para ficar por dentro, você precisa acompanhar a ANEFAC em nossos portais e mídias. Contem com a ANEFAC para apoiar os seus projetos de educação e evolução profissional. Muito obrigada a todas que participaram conosco hoje. Obrigada novamente ao Antônio, ao Gerson e à professora Maria José, que também participou aqui no começo, ficou o tempo todo atenta, prestando atenção. Um forte abraço virtual e até a próxima.